pode deixar de saber, porque se ela pergunta qual o sinal patognomônico, qual o principal de todos, aplanamento do diafragma, ou retificação, ou descenso do diafragma, que é a mesma coisa. Eu coloquei nas 3 formas, porque também pode ser numa de marcar e pode vir escrita de qualquer forma. Então, se fala descenso do diafragma, aplanamento do diafragma, ou retificação do diafragma, é a mesma coisa, certo? E aí, do enfisema pulmonar, o que a gente tem que entender? A gente tem os alvéolos, e aí eles são cheios de tabique, certo? De paredes. E aí tem uma quantidade X de ar dentro desses alvéolos. E o enfisema pulmonar é exatamente a destruição dessas paredes do alvéolo. Então, se antes eu tinha um alvéolo desse tamanho, as suas paredes foram destruídas, eles perderam a sua capacidade de elasticidade, e agora eles estão muito maior do que deveriam ser. Não confundir com bronquiectásia, porque bronquiectásia a gente estava falando de brônquio. Aqui a gente está falando de alvéolo, certo? E aí, antes, se eu tinha um alvéolo normal, com suas paredes, uma quantidade X de ar, vamos colocar aqui um valor qualquer, 500 ml, agora, com ele dilatado, eu vou ter, por exemplo, 800 ml. E vocês lembram que ar, numa radiografia, vai ficar preto, certo? Então, se antes eu tinha um pulmão numa imagem que vai ter um tom de negro, mais um tom de negro normal, porque eu tenho uma quantidade de ar, mas não é uma quantidade absurda. Agora, ele vai ser muito mais preto do que o normal. Por quê? Eu tenho muito mais ar do que deveria ter. E ar, a gente sabe que é preto. Ou seja, é lúcido. É radiolúcido. Mas se eu tenho mais ar do que deveria, ele é hiperlúcido. Certo? Deu para entender até aqui? Sim. E aí a gente vai entender o porquê da hiperinsuflação, porque ele tem mais ar do que deveria, então ele vai insuflar mais do que deveria, e a hiperlucidez, que é o que a gente acabou de explicar aqui. Eu tenho muito mais ar do que deveria, e ele vai ficar muito mais negro do que deveria, então ele vai ficar hiperlúcido. Se eu tenho um pulmão que antes era esse tamanho, vamos imaginar que a gente tem uma bexiga, e agora eu vou jogar, eu vou assoprar, vou encher mais essa bexiga de ar ainda, ela vai aumentar de tamanho, correto? Se eu aumentei de tamanho, obviamente, os meus espaços intercostais, que tinham um tamanho X, e agora eu assoprei, ou seja, eu hiperinsuflei mais do que deveria, eles vão aumentar, consequentemente, os espaços intercostais. Consequentemente, também, eu vou aumentar o meu diâmetro antero-posterior. E a traqueia, em bainha de sabre, eu acho que ela nem chegou a falar, mas eu vou falar para vocês, mas eu creio que ela não cobra, tá? E aí a gente vai procurar todos esses critérios nas imagens e vocês vão ver que dá para encontrar. Com relação à bronquiectásia, ela era classificada de acordo com sua forma, seu formato. Com relação à atelectasia, era de acordo com os lóbulos, se era superior, médio ou inferior. E do lado esquerdo, se era superior ou inferior. Já com relação ao enfisema pulmonar, ele é caracterizado de acordo com a sua ubicação, ou seja, de acordo com a localização dessas lesões. Ele vai ser centroacinar ou centrolobular, quando a destruição é focal, limitada a bronquíolos respiratórios. Então, vamos ficar com esse nome aqui, centro, quando a lesão ela é mais no centro do pulmão. Paraseptal envolve estruturas distais, ductos e os sacs alveolares. É o mais comum. O que seria isso? Nas laterais do pulmão, ou seja, próximo aos septos.
E panlobular é quando eu envolvo tudo. É como se todo o pulmão tivesse destruído. Até aqui, deu para entender? Eu sei que é muita informação, mas depois vocês vão ver que tudo faz sentido. Podemos passar para as imagens? Repita, por favor, esse aí, fazendo um favor. Qual? Essa parte aqui? Essa parte? Isso mesmo. Que o tipo de enfisema vai ser de acordo com o local aonde vai estar a lesão, certo? Que aí a gente só vai conseguir diagnosticar isso se for uma tomografia. Se for numa radiografia, eu não consigo ver, certo? Aí, quando a gente chegar na parte da tomografia, eu vou explicar cada um para ficar mais fácil de entender, tá? Pode ser? Pode. Pronto. Então, vamos ver aqui uma radiografia normal e uma alterada dentro de tudo que a gente falou lá em cima, daqueles tópicos que a gente disse que tem que procurar. E a gente vai achar. Vamos lá. Eu falei que no enfisema pulmonar eu tenho uma hiperinsuflação. Então, aí eu já mato 3 coisas. A cor do pulmão está muito mais preto, dá para vocês perceberem. Os espaços intercostais estão bem maiores e irregulares. Percebam. O tamanho do pulmão está maior do que deveria ser. Vocês conseguem perceber? Aqui seria o normal e aqui seria o alterado. Só para a gente comparar. Oi? Tipo um pulmão longilíneo. Exatamente. E a gente já vai fazer 1 hora novo? Vai, 10 minutos. Não acredito. Vamos continuar. Percebam que aqui tá, você pode dizer, mas aqui tá um pouco mais escuro e aqui tá mais claro. Mas aqui é uma mama de uma mulher, uma radiografia de uma mulher. Então, eu tenho gordura, tecido mamário, glândula mamária, aqui nessa região. Então, não tem como ser completamente negro. Vai ser um pouco cinza e é normal, certo? Mas vamos voltar aqui para a imagem. Vocês lembram que eu falei do sinal patognomônico? Esse diafragma tá igual a esse? Não tá. Ele nem formato tem para começo de conversa. Percebam a cúpula diafragmática, o formato aqui. E aqui como é que tá? Ele tá quase reto. Isso é que a gente chama de aplanamento ou retificação do diafragma. Certo? Deu para entender? Aqui a gente já tem. Oi? De novo esse negócio de diafragma, fazendo favor. É o aplanamento, ou seja, o descenso do diafragma. Ele fica retificado. Ele fica mais para baixo. Perceba que aqui, o normal, ele tem um formato normal de um diafragma. Mas aqui é como se fosse reto. Isso a gente chama retificação ou aplanamento. Eu vou tentar terminar pelo menos essa parte do enfisema nessa chamada, e aí a outra é mais rápida, tá? Tá. Deu para entender essa parte? Aqui a gente já encontrou o aplanamento do diafragma, a gente já encontrou o aumento dos espaços intercostais, a gente já encontrou a hiperinsuflação, está mais negro do que deveria ter, do que deveria estar, está muito maior do que deveria. Até aqui, ok? Sim. E a horizontalização das costelas, elas estão quase retas. Perceba a diferença aqui. Embaixo, seno costofrênico. 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 Aqui. Isso. Tá. Seria aqui essa normal, parte aí embaixo, né? E aqui alterado. Exatamente. É esse ângulo aqui, ó. Isso é o seno costofrênico. Certo? E aqui só para mostrar apontando, a mesma coisa. E a tráquea em bainha de sabre não dá para ver tão bem aqui na imagem. Mas é quando eu tenho uma porção extratorácica da minha traqueia dilatada e uma porção intratorácica com diâmetro diminuído. Nessa não dá para ver tão nítido, mas seria mais ou menos isso aqui, só para vocês entenderem. Extratorácica dilatada e intratorácica com diâmetro diminuído, tá? Acredito que ela não cobre porque ela não chegou a dar. E aqui é onde a gente tem
o tórax em tonel ou o tórax em barril, que é quando eu tenho o aumento do diâmetro antero-posterior. Fica como se fosse um formato de um barril. Certo? Que também é pela hiperinsuflação. Se fosse, por exemplo, um tórax normal, ele iria estar mais ou menos aqui, ou menor. Percebam que aqui também dá para ver a hiperinsuflação, que é a hiperlucidez. Ele está mais negro do que deveria. Dessa parte, alguma dúvida? A gente tem 7 minutos ainda nessa chamada. Podemos ir para a parte da TC? Sim. Lembrando que o gold standard também, nesse caso, é a tomografia, porque enfisema pulmonar em fases iniciais não dá nenhuma alteração na radiografia de tórax, certo? E aí, para quem estava na dúvida com relação a centroacinar, a panlobular e paraseptal, vai dar para entender aqui nessa imagem. Percebam que aqui, mesmo que haja alguma lesão aqui no centro, deixa eu trocar aqui a cor da caneta, mas elas são mais predominantes nas bordas. Então, essa seria uma paraseptal. É quando as lesões estão nas bordas do pulmão. Deu para entender agora? Paraseptal é quando dá nas bordas, né? Exatamente. Nas extremidades. Ali no sentido do tórax, próximo do tórax. Isso seria um enfisema pulmonar paraseptal. Nesse caso, bilateral, porque eu tenho tanto do lado direito como do lado esquerdo. Qual o exame? Tomografia de tórax, ventana, parenquimatosa, corte axial. Deu para entender? Paraseptal, porque está para o lado. Está nos septos. Certo? Sim, sim. E aí, mesmo que eu tenha uma lesão aqui, mas o que predomina é quem ganha. Por favor? Oi? Você pode repetir, por favor? Sim, qual a parte que você quer? Essa que você falou aí do o diagnóstico todinho da... Enfisema. Não, Pivi, não, ele tá falando do exame, tomografia de tórax. Ah, tá, beleza. Tá. Temos 5 minutos. Aí a gente encerra e entra na outra, tá? Tomografia de tórax computadorizada, você pode colocar TC ou TK como você queira. Ventana parenquimatosa, corte axial. Praticamente vai ser essa para todos. Nessas que a gente viu. E o diagnóstico, enfisema pulmonar paraseptal bilateral. Por que é bilateral? Porque é do lado direito e é do lado esquerdo. Certo? Valeu, minha querida. No próximo. Essa daqui, deixa eu só aumentar aqui. Vocês lembram que eu falei que panlobular é quando eu tenho uma destruição praticamente total? Aqui, ó. Aqui são brônquios, alvéolos. Desculpa, às vezes a gente troca o nome. Aqui tudo é alvéolo. Se você for olhar, todos estão enfisematosos. Vocês lembram que eu falei, é quando há destruição total, ou quase total, não resta quase nada aqui, concorda? Aqui, ó, se a gente for também procurar, tem números, pequenas, grandes, aqui tem um monte, se a gente for procurar, olha aqui, ó. Então, nesse caso, caracteriza um panlobular. Por quê? É total, ou quase total. Certo? Certo. E sobra a centroacinar. Ela nem está aqui caracterizando uma paraseptal e nem é total. Ó, percebam que é como se fosse mais no centro, mais localizado. Aqui é um centroacinar, é mais para o centro. Se fosse, recapitulando, nessa região, seria paraseptal. E se fosse completamente, seria total. Então, panlobular. Ok? Repete, fazendo favor, não peguei. Tá, deixa eu apagar aqui. Voltando. Se fosse nessa região lateral, seria paraseptal, certo? Se for só de um lado, você coloca direito
ou esquerdo. Se for dos dois, bilateral. Se for completamente total ou quase total, a gente diz que é panlobular. E se for mais central, é centro acinar.